Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com Essência Musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com Essência Musical. Esta semana no Conversas com Essência Musical, o nosso convidado é João Mesquita. Bem-vindo, João, ao Conversas com Essência Musical. Muito obrigado pelo convite, por me receberem. Bem, vamos começar, para quem não conhece o João, por apresentar o João aos nossos ouvintes. E comecemos de uma forma muito simples. João, vais dizer de onde é que vens, fazes as apresentações como deve de ser, depois eu pergunto-te como é que a música entrou na tua vida. Sim, senhor. Então, eu sou de Lisboa, tenho 30 anos, comecei a tocar com 12, porque um dia estava em casa de um amigo e um meu amigo tinha por acaso uma guitarra lá perdida e eu perguntei-lhe se ele não a podia vender, porque eu fiquei interessado com aquilo, nunca tinha considerado tocar um instrumento, ninguém na minha família toca, mas mal olhei para a guitarra e pensei, isto deve ser mesmo divertido. Pronto, e ele disse que me vendia a guitarra por 20 euros. E então eu, olha, espera lá, eu tenho 20 euros, vamos embora. Pronto, e a partir daí comecei a tocar sozinho, a explorar a guitarra. E pronto, e depois os meus pais repararam que eu estava ali entretido e então decidiram pôr-me em aulas de música. E assim foi, o resto é história. E depois, pronto, foste para aulas de música, mas depois como é que surge esta questão de conseguires criar a tua música, cantar a tua música e depois enviá-la para as plataformas para nós podermos ouvi-la, não é? Exato. Opa, entretanto aí já, pronto, foi uma longa jornada. Então, é assim, eu logo quando comecei a tocar já gostava de compor. Ou seja, de organizar as notas, de ver o que é que ficava bem, o que é que ficava mal e tentar, não sei, acho que sempre tive assim uma certa intuição para estruturar as ideias de uma forma que fosse agradável, pronto, e que soasse uma canção. Afinal, eu sempre gostei imenso de ouvir música. O cantar sempre esteve lá, nunca tive aulas de canto, mas sempre desde miúdo, sempre cantei imenso. O meu pai também andava sempre pela casa a cantar, então acho que devo ter apanhado isso. E lembro-me também de estar com os meus pais em criança e a cantar muito e eles elogiarem, que linda voz. Pronto, e então foi por aí. Depois, à medida que fui aprendendo música, nas aulas comecei a aprender coisas mais teóricas e também me interessaram imenso, gosto muito da parte teórica da música. Pronto, e depois passava os meus dias basicamente ou a aprender músicas novas ou a fazer as minhas próprias músicas, sendo que eu não conseguia acabar músicas propriamente, eu tinha vários pedaços, muitos pedaços que fui colecionando ao longo dos anos. Pronto, e depois chegou ali uma altura, sei lá, com 18, 19, em que já estava na faculdade, não em música, mas em matemática, e e comecei a pensar, não, mas eu quero mesmo é fazer música. E então, quando acabei o curso de matemática, falei com os meus pais, com a minha mãe, neste caso, e disse que gostava de seguir música, e ela apoiou sempre 300%, e então... Nessa altura, o que é que aconteceu? Portanto, já tinha acabado o curso de matemática, fui falar com os meus professores de música, porque eu entretanto tinha deixado as aulas quando fui para a faculdade, porque nunca estava em casa. Então, depois de terminar a faculdade, fui falar com os meus professores de música, perguntar-lhes o que é que eles achavam que eu devia fazer para seguir com a aprendizagem, e eles sugeriram-me entrar na escola do Hot Club.
que é uma escola de jazz em Lisboa. E pronto, e assim foi. Aquilo é ou seja, não há pré-requisitos propriamente, eles só fazem um teste para ver em que nível é que nos põem. E pronto, entrei para a escola do Hot Club, fiz o curso todo, e depois, quando terminei o curso, no final do ano, pá, em abril, fiz as provas para a Escola Superior de Música e entrei. Pronto, e depois fiz o curso em guitarra na Escola Superior de Música, em jazz. Pronto, e entretanto, isto passaram-se, pá, aí 7 anos, 6 anos nisto. Acabei o curso em 2024. E lá está, e entretanto, no tempo em que estive no Hot Club, foi quando comecei a conseguir finalmente fechar as minhas músicas. Deixei de ter só partes, consegui começar a ligar os pedaços. Depois, em 2019, fiz uma banda com amigos. Foi o primeiro projeto em que comecei a pôr músicas originais. Pronto, e depois ali em 2021 decidi, porque a banda, ou seja, nós somos todos muito amigos e damos muito bem, mas pronto, tínhamos algumas diferenças de opiniões e eu já era muito apressado, porque sentia que já tinha passado muito tempo, já estava com 25 anos, já era muito velho, então, não, isto tem de avançar mais rápido. Então pensei, pronto, se não consigo avançar com a banda, vou fazer a minha cena sozinho. E assim foi. E desafiei-me a fazer um EP com 5 músicas. Pedi ao meu amigo João Borges que produzisse e ele aceitou, muito amavelmente. E pronto. E portanto, 5 músicas, com a ajuda dele, ficaram, pá, uma coisa que eu nunca achei que ia conseguir, de facto, porque lá está, o escrever a música e imaginá-la na cabeça é uma coisa, outra coisa é gravá-la e torná-la, pronto, numa gravação profissional. Pronto, e portanto, esse período do EP também foi uma grande escola, porque ao ver o João a trabalhar, consegui perceber, pronto, como é que se faziam as coisas e como é que se fazia essa transformação. E portanto, depois do EP, pronto, o caminho natural para mim era, então agora vou fazer um CD, portanto um desafio ainda maior, e desta vez vou ser eu a produzir, e pronto, e acho que já contei a história toda. E já chegaste à altura em que estamos neste momento. Exato, exatamente. Mas também agora música relativamente a esse CD. Vamos começar então a falar sobre conversas com essência musical, sobre a música. E começamos exatamente pelo ponto inicial de tudo, que é a criação. Como é que se processa o teu processo criativo? É algo caótico, em que não sabes muito bem o que é que vem primeiro? Vem música, vem melodia, vem harmonia, vem melodia, vem a lírica? Uhum. Ou vem tudo ao mesmo tempo, ou vem uma coisa de cada vez e depois faz um construto? Como é que isto tudo se processa na tua cabeça? Vem uma coisa primeiro, isso é certo. Normalmente é uma ideia, tipo uns acordes na guitarra, ou uma malha, chamemos-lhe assim. Mas outras vezes é uma ideia, sei lá, pá, quero fazer uma música rock, uma música mesmo agressiva, tipo, épica. Ok, então como é que fazemos isso? Pronto, mas começa assim com uma coisa pequenina e depois é tentar alargar a ideia, pronto, explorar variações do motivo, ou por exemplo, sei lá, se eu tenho uma malha que eu ouço e penso, pá, isto soa-me um refrão, então depois penso, ok, então agora vou arranjar o verso. E depois, inevitavelmente, também vou buscar aqueles pedaços que eu já tenho feitos, que gravo. Isto é uma coisa que os músicos todos fazem, não é? Gravam-se a tocar e gravam as suas ideias. Pronto, vou explorar um bocado, ou normalmente eu lembro-me, pá, aqui ficava bem aquela ideia que eu tive há 3 meses. E depois... Tu também és daqueles que arruma as ideias no telemóvel. Sim, 100%. Às vezes não dá muito certo. Quando o telemóvel, por exemplo,
cai numa sanita, como aconteceu com o Cristóvão, que ficou sem o seu repertório todo gravado. Que horror. Não imagino. E portanto é complicado. Por acaso foi interessante quando ele partilhou isso connosco aqui em entrevista. É complicado quando vocês realmente vivem a marcar esses bocadinhos de inspiração num instrumento como é o telemóvel e de repente o telemóvel puff. Sim. Mas há sempre mais ideias. Isso, ou seja, a maior parte delas estão lá e isso provavelmente nunca as vou ouvir, porque às tantas são muitas. Mas é isso, até porque, pronto, lá está. Agora, por exemplo, estou numa fase em que não estou a compor de todo, estou mais focado na parte de preparar os concertos, do lançamento do disco, de fazer o back-office, enviar e-mails e tal. Mas sei que quando voltar a essa parte da composição já tenho ali 300 ideias e posso ir ouvir, explorar, a ver o que é que há lá. Ou então, se calhar já vou ter uma ideia nova e já vou querer trabalhar nisso. Pois acho que uma parte acho que a parte mais difícil de facto é também começar. E eu acho que isso tem sido a maior transformação no meu percurso. Eu acho que finalmente estou a conseguir... Bem, agora completamente, já acredito que consigo transformar aquelas ideias pequeninas em músicas. Porque antes sentia que, mas para que é que me vou dar trabalho? Isto não vai correr bem, isto não vai sair bem. E então foi um percurso assim difícil. Faltava-te o empurrão da autoconfiança, agora já estás... Exatamente. autoconfiante. Agora já estou autoconfiante, sim. Sim, porque já tenho... Se não tiver, posso ir ouvir as minhas músicas e lembrar-me que já consegui fazer uma vez, portanto. Quais são as emoções que tu mais transferes para as tuas músicas, que vais te inspirar para produzir? Raiva, muita raiva, muita tristeza, muita saudade. Faço muitas músicas sobre relações amorosas e não, lá está. Espero que não seja muito autobiográfico, senão estou a ver que a tua vida é um caos. Não. Raiva, tristeza, exato. Relações, bem. Não, é assim, eu vivo as coisas assim, essas partes, sobretudo as relações, muito intensamente, sobretudo as separações, aliás. Mas, ou seja, quando eu faço as músicas, eu não estou necessariamente, não estou necessariamente a viver esses momentos. Aliás, neste momento estou numa relação estável e boa há 4 anos, portanto não estou. Mas quando vou fazer as letras, inevitavelmente vou parar a essas histórias ou a esses sentimentos e, portanto, consigo ir revisitar e interpretá-los também com uma visão mais madura e atual do que foram essas separações. Quais são as inspirações que tu levas até à tua música? Quais são aquelas referências que tu trazes contigo na tua história e que de alguma forma te inspiram e te protegem o ato criativo, não é? Porque acabam por te dar umas luzes, gostava de ir para este caminho ou para aquele. Sim, há várias em todas as fases da minha vida. Eu tinha bandas preferidas assim, em cada fase da minha vida, e depois organizava isto na minha cabeça. Quando era miúdo, a minha banda preferida era os The Weasel. Adorei, vibrava imenso. Depois tive ali uma fase que foram os Linkin Park, depois foram os Guns N' Roses, depois foram os Arctic Monkeys. Pronto, depois cheguei ali a uma altura, Beatles também, imenso. E depois comecei a abrir um bocado mais os horizontes. E portanto, ou seja, essas 5 ou 6 são fundamentais, estão lá sempre. Mas depois, ao longo dos anos e enquanto produzi este disco, fui encontrando coisas novas. Um álbum que adorei foi o Jubilee neste caso, Japanese Breakfast. Olha, outra coisa que me inspirou muito foi, há 1 ou 2 anos, revi, porque já tinha visto algumas vezes o Vertigo do Hitchcock,
e fiquei mais atento à banda sonora e estava tipo, isto é incrível. E então fiquei super motivado no dia seguinte, pá, vou estudar isto. E abri o YouTube, não sei o quê, Vertigo, Score, pronto, e fui por aí a olhar para um vídeo do YouTube com a partitura, que não conseguia encontrar em lado nenhum, ainda estava a olhar para o vídeo a perceber o que é que se estava a passar ali. Pronto, e isso foi... Depois tenho mais o quê? MPB, adoro, João Bosco, Chico Buarque, esses também já me acompanham há muitos anos e estão lá sempre. E lá está, e depois durante o processo de produção uma coisa que me acontece muito é isto está-me a fazer lembrar o quê? Está-me a fazer lembrar uma música do Chico Buarque, então vamos lá ouvir, para tirar ideias. Pronto, e é muito por aí que eu vou. Todos nós temos uma música da nossa vida. Qual é a tua? Aquela que tu moes normalmente, quando tu precisas de moer qualquer coisa e ela acaba de apaziguar as ideias. Qual é aquela música que tu escolhes? Não sei se tenho uma música. Isso é difícil, pá. Quando tu não estás sim. nos teus dias bons e precisas de acalmar os ânimos, qual é a música que tu pões a tocar para te libertar um bocadinho dessas energias negativas e te acalmar e te aprumar e colocar-te nos eixos? Eu acho que não tenho isso. Eu acho que tenho a tendência para fazer ao contrário, que é pá, estou triste, para ouvir uma música triste. Que é para sentir mais e tirar isto de mim. Eu acho que sempre tive essa... Isso é um bocado... É um bocado quê? Masoquista. Não vejo assim, por acaso. Acho que foi, pronto, se calhar uma lógica aqui um bocado bizarra, mas para mim sempre fez mais sentido, que é... Estou a sentir isto e quero expurgar este sentimento, então vou fazer algo que acelere este processo de tristeza, qualquer coisa assim do género. Portanto, não sei. E depois as músicas que me marcaram mais, sei lá, estava a pensar agora nos Arctic Monkeys. Foi a fase da adolescência, ouvi, adorava e tive ali uma panca com o Alex Turner, sobretudo, mas pronto, com a banda. E então, hoje em dia, quando ouço, sinto assim uma certa mágoa. Aquilo leva-me para os tempos da adolescência e não é assim tranquilo. Já não consigo ouvir assim com grande prazer. Quer dizer, depois quando começo a ouvir fico, epá, isto é incrível. Mas fico sempre assim naquele lugar meio ambíguo. Portanto, pá, desculpa, não consigo, não tenho uma música dessas. Tenho de arranjar. Acreditas no poder da unificação da música, que tem o poder de unir os povos e unir várias religiões, credos, nacionalidades e etc. Acreditas que a música consegue fazer essa união? Acredito que sim, mas se calhar não é ao nível profundo que nós precisávamos, não é? Acho que é possível fazer isso entre os povos, e eu próprio já vivi isso, acho que todos vivemos, não é? Sei lá, na noite encontramos alguém que é de outro país, ou de outra religião, de outra cultura, mas lá está, temos alguma música que conhecemos e acabamos todos a cantar juntos. Portanto, nesse sentido acho que tem. Mas lá está, não faz com que as pessoas, os governos, os líderes mudem as suas atitudes por causa disso, não é? Infelizmente. A música transmite emoções. Não fosse ela a arte de exprimir isso mesmo, sentimentos e emoções através dos sons. Achas possível que, se não existisse verbo, nós conseguiríamos comunicar uns com os outros através da música? Se não houvesse verbo? Essa pergunta é difícil. Não, mas eu acho que sim. Ou seja, mesmo quando não há letra na música, a música exprime emoções. Claro que é tudo mais aberto à interpretação, mas a expressão, a expressividade está lá. A verdade, João, é que, e aqui partilhou, acho que foi a Joana Alegre, partilhou uma experiência que ela está a fazer com outros músicos de outros países, em que eles mandam-lhe apenas a música cantada na língua que ela não conhece e ela interpreta à sua maneira a música e escreve o que é que está a sentir, o que é que acha que aquilo está a falar.
E ela acaba, o que ela disse foi que acabava por captar a essência total daquilo que a música quer dizer, mesmo sem saber falar a outra língua. Por isso, eu acredito que a música transmite emoções, tu consegues interpretá-las independentemente de haver o verbo ou não associado. Uhum. Tu não falas uma língua que está a ser cantada, mas ao mesmo tempo consegues identificar que emoção é que tu transportas. É sem dúvida uma coisa notável, não é? Sim, sem dúvida. Mas por acaso, não sei se será 100% eficaz, claro. Até estou a pensar que uma ideia gira era subverter essa coisa. Ou seja, pôr uma letra numa música que normalmente emite um sentimento X, pôr uma letra nada a ver. Acho que podia ser interessante. Mas isso já hoje em dia, pelo menos os bandidos do canto já fizeram algo semelhante. É? Bandidos coloridos. E é uma coisa muito alegre e depois vais a olhar a letra e aquilo é uma desgraça. É a história de um casal que não se está a dar nada bem, que o casamento não é propriamente aquilo que eles esperavam e por isso não é propriamente uma história feliz, mas é cantada como se fosse, que eu acho fantástico. Sim, aí é que está a piada. Exatamente. Ou seja, transmite coisas completamente opostas. Agora convido-te a se tu selecionares uma música tua e esmiuçares aqui a letra para que o público lá em casa entenda aquilo que tu queres transmitir com ela. Isto aqui, porque muitas vezes vocês têm a história na cabeça e querem transmiti-la, mas quem está em casa entende tudo ao contrário. É importante. Manda a verdadeira história de uma das tuas músicas por fora. Ok. Tá bem, pode ser a Culpa, que é a última do disco. Gosto particularmente dessa letra. Ora, agora tenho de me lembrar dela. Portanto, é basicamente fala da indecisão, pronto. E indecisão, sobretudo, mais uma vez, nas relações amorosas. Lá está, isto é uma coisa que já ultrapassei um bocado, mas que senti durante assim largos anos. Que era não estar bem, nem com a pessoa, nem sem a pessoa. E portanto, a primeira quadra da música, o primeiro verso, sou basicamente eu a dizer: pá, mais um ano que se passou e eu não sei de ti, o que é que eu vim fazer à minha vida por ter acabado contigo, basicamente, assim traduzido em miúdos. Mas depois o segundo verso já me apanha noutra fase, que é: agora voltei a estar com a pessoa, mas também não estou bem, e é mais um ano aqui nesta relação, mas não sou feliz. E depois a conclusão que eu tiro desta indecisão é que eu tomo as minhas decisões, são baseadas na culpa que sinto, pelo menos a decisão de voltar a estar na relação. E pronto, e a conclusão que eu tiro é que esta culpa que eu carrego nunca quis saber de ti, nem de ti nem de nós, na verdade, não digo isso, mas ou seja, a culpa que eu sinto é só culpa e não quer dizer que eu esteja mal sozinho, ok? Ou que eu tenha ou que ter terminado a relação tenha sido uma coisa pelo melhor, pronto. E depois tem lá uma parte que é a seguir ao segundo refrão, que é o futuro. Eu pensei, bem, já que tenho o passado, já que tenho o presente, agora eu vou fazer o futuro. E o futuro é: casamos, vivemos a nossa vida toda juntos e vivemos a vida toda infelizes. Eu porque estou insatisfeito e tu porque, bem, se calhar também estás insatisfeita, mas também por resposta à minha insatisfação, não é? Pronto, e morremos mal amados, em silêncio a sofrer. Isto é tudo muito trágico. Sim, que história trágica mesmo. É horrível. Pronto, e depois entra ali num canon que nunca mais acaba de: esta culpa que carrego nunca quis saber de ti, que é para ver se eu me lembro. João, e se de repente não existisse música? A música não foi inventada. Que seria de ti? Que seria de ti? Eu ia inventar a música. És o segundo que diz isso. É? Pá, eu acho que tinha de ser. Lá está, pá, já
está comigo há tanto tempo e não é só eu tocar e estudar música há muito tempo, é que eu penso nisto a toda a hora. E não é uma coisa amassadora. Quer dizer, às vezes é quando quero dormir e não consigo parar de pensar numa música ou numa composição, numa coisa qualquer. Mas ou seja, está sempre comigo, portanto nem consigo imaginar a vida sem música, de todo. Acho que provavelmente o que eu ia fazer? Era matemática, provavelmente. A primeira opção de curso, não é? Sim. Acho que sim. Também gosto muito. Bem, imagina que vivias no Médio Oriente num regime talibã. Sabes o que é que acontece? O que é que acontece por lá? Eles simplesmente penalizam a música, censuram a música. Ninguém pode ouvir música, ninguém pode cantar, ninguém pode tocar um instrumento. Os instrumentos foram queimados em praça pública. Se alguém for encontrado com o instrumento, é penalizado. Portanto, é muito complicado porque é uma forma de expressão que está a ser aniquilada, no fundo, ou condenada a não ser praticada. Como é que te sentirias num regime semelhante? Pensa numa coisa, nós não há muito tempo, há cerca de 50 anos, estávamos num regime ditatorial muito semelhante. Não se queimaram instrumentos musicais, mas queimaram-se livros. Como é que te sentirias numa situação destas? Mal. Assim, a resposta rápida. Raivoso. Frustrado. E o que é que faria? Se tivesse possibilidade, emigrava. Não sei, lá está, é fácil dizer. Pronto, não é a minha casa. Se fosse cá, nesta altura, se calhar emigrava-se. Mas já houve alturas em que sair de casa deve ser muito complicado. Portanto, mas sim, acho que não dá, não ia conseguir viver num país assim, sem música. Eu, fazendo referência à Marisa Liz na entrevista, eu diria o mesmo que ela. Eu era presa, basicamente. Ois. Presa, bastava cantar. Não é que eu tenha voz para canto, não tenho, mas para mim viver sem música é algo impensável, porque é uma forma eficaz de exorcizar os nossos demónios. Sentes que exorcizas os teus com a música? Sim. Sentes que a música é terapêutica, tanto para quem faz como para quem ouve? Sim, sem dúvida. Já alguém se chegou perto de ti e confessou-te que uma das tuas músicas tinha causado assim algum impacto e contou-te assim alguma história que te tenha marcado? Já. Tipo, há uns 2 anos. Foi quando lancei a primeira música num dia, que é sobre um amigo meu que faleceu já há uns anos. E um tipo abordou-me no Instagram e disse que andava a ouvir muita música, que o tinha marcado porque fazia lembrar da mãe que tinha falecido também pouco tempo antes, ou agora não sei precisar. Mas pronto, e essa marcou-me porque pensei, fogo, eu aqui a achar que, sei lá, também que sou um bocado, não sei, vivo um bocado com o fantasma de que sou um privilegiado, e sou de facto, e que só estou a fazer o que eu quero, mas de facto marcou-me porque, pelos vistos, as coisas que eu faço e que faço com gosto também ajudam outras pessoas, ou têm esse potencial pelo menos, e neste caso já é um potencial já concretizado, portanto. É isso, a música é algo que nos transcende de alguma maneira e acaba por nos equilibrar. E esta questão terapêutica para mim faz-me sentido, e daí aquela pergunta da música de moer, de picar miolos, porque realmente há sempre há sempre uma música na nossa vida que nós selecionamos para isso, para nos acalmar e para nos nivelar as emoções. Bem, chegamos àquela altura da entrevista em que eu te convido a deixar uma mensagem ao nosso público. Nós estamos nas 5 ilhas do Grupo Central do Arquipélago dos Açores, portanto estamos sediados na Ilha de São Jorge, mas emitimos para a terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial.
e também chegamos a todo o mundo através da nossa emissão online. Portanto, estás com o microfone aberto e disponível para receber a tua mensagem. Obrigado, Açores. Gosto muito da vossa linda terra. Ainda não visitei as ilhas todas, mas vou visitar com toda a certeza. Obrigado por... Espero que gostem da minha música, é mais assim. E se gostarem, por favor, partilhem e mostrem aos vossos amigos e família, porque me ajudam muito. E pronto. E obrigado por ouvirem esta emissão. Obrigada a nós pela tua participação, João. Obrigado pelo convite.